Olá, amigos queridos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Aqui estamos nós mais uma vez para nos reunir, para falar de coisas muito interessantes para a nossa vida atual e para a nossa vida futura. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para falar sobre os seus ensinamentos, sobre o seu evangelho. Então, é sempre com muita alegria que a gente aqui vem. Meu nome é Glória Veloso. E nós vamos começar, então, lendo uma página de harmonização do livro Ideal Espírita, psicografado por Chico Xavier, nosso querido Chico, de diversos autores. E essa página de hoje é a de Emmanuel. O título é O Sublime Convite. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Isso está em João, capítulo 5, versículo 8. E Emmanuel, então, nos explica o que quer dizer isso. Ele começa dizendo: a palavra do Senhor é sempre luz direta. A partir do momento em que fala incisivo, o doente inicia uma nova jornada. Os músculos paralíticos vibram fortes de novo. O tônus orgânico circula mais ativo. O equilíbrio ressurge no cosmos celular. A prisão em forma de leito liberta o prisioneiro. E múltiplas consequências são criadas no processo sublime, quais sejam a responsabilidade maior para o irmão socorrido, estudo e meditação nos circundantes admirados, reafirmação categórica das potencialidades sublimes do amor do nosso Divino Mestre, através do trabalho messiânico de libertação das consciências humanas que impôs generosamente a si mesmo. Em seguida, mais uma crônica ajustar-se-á aos ensinamentos narrados pelos evangelistas, expressando até hoje lição palpitante na escola da humanidade. Em soerguendo o enfermo, desditoso do leito de provação, convoca-nos Jesus a levantar-nos todos no ninho das imperfeições em que nos comprazemos, de coração cansado e mente corrompida. Se egoísmo e orgulho, inveja e ciúme, cobiça e vaidade ainda nos prendem o coração ao catre do infortúnio, ouçamos o convite do Senhor amorável. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E erguendo-nos pela fé, saberemos sofrer a consequência ainda amarga da nossa própria sombra, caminhando por fim ao encontro da luz. Emmanuel. Isso já nos harmoniza, já vai nos dando assim uma ligação maior com o mundo espiritual. E nesse momento em que eu convido a todos a fecharem os olhos, a sintonizarem com essa espiritualidade tão amiga, que nos cerca sempre. Que essa espiritualidade amada nos envolva nesse momento, envolva todas as criaturas que estejam conectadas conosco através do pensamento, para que possamos fazer uma vibração muito forte em favor de toda a nossa humanidade, em favor de todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, e pedindo ao Pai de misericórdia, a Jesus, nosso Divino Mestre, Maria, nossa Mãe, a compreensão, o propósito firme para a execução da nossa caminhada na face da Terra. Que a luz se faça entre nós, que a luz desabroche em nossos corações. Assim seja, graças a Deus. Então, amigos queridos, nesse momento, eu convido todos a pensar sobre uma página do Evangelho de Cristo que está com três evangelistas, né? Está em Mateus, no capítulo 24. O capítulo 24 de Mateus é grande, e onde ele explica isso com muito detalhe. Está em Marcos, no capítulo 13, e em Lucas, no capítulo 21. Então,
Desses três, nós vamos dar preferência ao de Mateus, que está o mais completo, para nós podermos situar, contextuar esse fato de Jesus que nós vamos colocar agora, que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, e que se intitula Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, esse é um trecho, né? Esse haverá falsos cristos e falsos profetas, foi uma profecia emitida por Jesus. E ele diz isso dentro de um contexto de um sermão maior, que ficou conhecido como o sermão profético. Então, vamos ver como é que isso aconteceu, né? Como é que desencadeou todo esse assunto que nós vamos abordar agora aqui, sobre o qual nós vamos pensar. Jesus estava com os discípulos ensinando na sinagoga, porque ele ensinava na sinagoga, e quando eles estão saindo, os discípulos mostram para ele, chamam a atenção para a construção do templo. O Templo de Jerusalém era um templo majestoso, né? Um templo lindo, maravilhoso, bem construído, forte, né? Uma estrutura muito firme. E então os discípulos, assim, muito animados, chegam para Jesus e dizem assim: olha aí, mestre, olha que templo maravilhoso que nós temos aqui em Jerusalém, né? Não é só bonito, como é um templo muito sólido, é uma construção que vai varar os séculos aí, né? Firme, né? Dentro desse propósito. Aí Jesus olha para os discípulos, olha para o templo e diz assim: vês isso tudo? Em verdade, eu vos digo, disso não vai sobrar pedra sobre pedra. Aí os discípulos tomaram um susto, nós também tomaríamos, né? Que história é essa? Nossa Senhora, não vai sobrar nada. Quer dizer, o templo vai desaparecer. Como realmente desapareceu depois, né? Como realmente foi desaparecido com toda Jerusalém também, quando foi tudo derrubado e o templo caiu. Mas Jesus colocou aquilo, os apóstolos ficaram meio temerosos, e os discípulos, vejam que eles não tinham muita noção também da vida, das verdades que Jesus vinha ensinar. Coitado de Jesus, olha, eu acho que o maior sofrimento de Jesus foi esse mesmo, tentar ensinar coisas muito importantes, muito profundas, para uma humanidade que estava ainda, né, num primarismo total em relação às leis divinas, em relação ao mundo espiritual, porque eles não sabiam o que iriam encontrar do outro lado. Então, o que aconteceu? Então, eles foram andando, Jesus foi andando, foi se dirigindo para o Monte das Oliveiras, e os discípulos foram atrás com ele lá. Ele se sentou, como era o hábito na época de Jesus, né? O mestre, aquele que estava ensinando, ele procurava uma elevação, um lugarzinho um pouco mais alto, se assentava, e os outros ficavam à volta, todos absorvendo aquele ensinamento, ouvindo as suas palavras. Mas aí os discípulos, né, diante daquilo que Jesus disse, e ouvindo falar no final dos tempos, já naquela época, século I, ouvindo falar no final dos tempos, eles ficaram muito, e depois daquela profecia de Jesus dizer que o templo ia ser destruído, eles ficaram com muitas dúvidas e vieram ter com Jesus, pedindo para Jesus explicar o que aconteceria no final dos tempos, né? Como é que eles iam poder ver que estava chegando o final dos tempos? Porque, para eles, o que era final dos tempos? Era o fim do mundo, vai acabar. Alguma coisa vai acontecer, vai acabar, não vai ficar nada, vai ser destruído tudo, acabou. E eles queriam saber como é que é isso. E aí Jesus viria para resgatar, não é, aqueles que seguissem o seu evangelho. Para eles, a ideia dominante era exatamente essa. Eles não conseguiam alcançar aquela ideia, vejam que hoje nós temos até bem clara na nossa cabeça, que é aquela ideia de um final de ciclo. Um final de ciclo para o começo de um novo ciclo de vida. Não necessariamente o final de toda a civilização, de tudo que existe. É apenas o final de uma era de sofrimento para uma era um pouco melhor.
ainda não perfeita, ainda não maravilhosa, de plena felicidade, mas uma era já um pouco melhor, um pouco mais avançada. Mas, de qualquer maneira, Jesus estava tentando mostrar para eles o que deveria acontecer. Porque hoje nós já sabemos que os ciclos, os finais de ciclos, inícios de ciclo, eles não se marcam com um ponto definido. Foi aqui que acabou isso e começou o outro. Não é assim. Há sempre um período nebuloso, que é um período de transição, onde tudo coexiste, onde o velho coexiste com o novo, não é? Para a troca de experiências, para a troca de ensinamentos, e até que o novo realmente possa se desenvolver e seguir o seu caminho normal, né? Então, é o que nós estamos vivendo hoje. Ninguém tem dúvidas em relação a isso. A gente fala tanto em transição, o que é a transição? Estamos terminando, a Terra termina um ciclo que é de provas e expiações, para entrar num novo ciclo que vai ser o de regeneração, com uma humanidade um pouco melhor. Não pensa que é com essa bola toda, essa felicidade toda, essa maravilha toda. Um pouco melhor, um pouco mais evoluída, um pouco mais consciente das leis divinas, com um nível de consciência um pouco mais elevado. Porque o caminho é lento. O caminho é lento. Nós vamos recebendo tudo em doses homeopáticas. Então, Jesus senta-se e começa a proferir o que se chama de o sermão profético. Então, ele coloca alguns itens, na realidade são 7 itens, que ele coloca, e vejam que ele só vai falar nos falsos profetas, lá no item 5. Então, vamos começar a ver do início para que nós possamos contextualizar isso e entender como que as coisas se passaram. Aí Jesus começa a dizer para eles assim, olha, é o seguinte, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, o que Jesus está mandando nós fazermos aqui? Isso vale para nós, gente. 21 séculos depois. Vale para nós. O que Jesus está mandando fazer? Fiquem espertos. Fiquem de antenas ligadas. Fiquem sintonizados com o que há de mais puro, de melhor para a vida de vocês, para vocês perceberem se estão sendo enganados ou não. É isso que ele está mandando dizer. Aí ele diz logo no primeiro, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quer dizer, ele está dizendo que vem gente, né? Vem espíritos à Terra, que vão encarnar e que vão dizer que estão passando por ele, dizendo as verdades dele. Como virão essas verdades? Camufladas. Não pensa que a coisa vem claro assim, não, né? Nós vemos os golpes que nós recebemos aí por telefone, as tentativas de golpe, que elas não vêm assim, ninguém chega, né, de sopetão para a gente e ameaça, faz alguma coisa, não. É aquilo, né? Aquilo lento. Não, é a dona fulana e tal. Confere para mim os seus dados e tal, e vai ali tentando absorver, tentando ganhar a confiança das pessoas. Então, ele manda que a gente tenha cuidado, que a gente esteja ligado. É o primeiro aviso deles, né? Liga as antenas, fica plugado no que é importante, para você não ser enganado. Depois ele diz, olha, vocês vão ouvir falar em guerras, rumores de guerra, né? Não vos assusteis, porque isso precisa acontecer realmente, mas ainda não é o fim. Olha só, quer dizer, já vem gente se fazer passar por ele, ainda não é o fim. Vem guerras, rumores de guerra, aí nós ficamos pensando, guerra, gente, guerra, hoje... Realmente, né? A gente não está ouvindo falar em guerra, né? Não tem guerra para nós hoje. Que história de guerra é essa? Acho que não vem. Né? No entanto, vejam só, as guerras que virão serão guerras no plano mental. Guerras de ideologias, guerras de pensamentos, de teorias. As guerras são diferentes, não mais a guerra de fuzil, de baioneta, de balas, embora
essas ainda existam nos dias de hoje, e nós, pelos nossos noticiários maravilhosos, nós vemos como é que elas ocorrem, né? Estão ocorrendo. Por quê? Porque a barbárie ainda sobrevive no dia de hoje. E vai sobreviver ainda nessa época de transição, até que as coisas se consolidem mais adiante. Então, nós temos que ficar ligados com isso. Guerra no plano mental me lembra o quê? Pensamento. Então, pensamento reto nosso, pensamento firme naquilo que é importante, dominar o que nós pensamos, não nos deixarmos envolver pelos pensamentos alheios que vêm até nós, não é? E aí a gente lembra muito de Joana, né? Quando a gente diz assim, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, não vou pensar nisso. Aí Joana veio e diz assim, não briga com o seu pensamento, não. Porque o seu pensamento é muito mais forte que você. Acolhe o pensamento que chegue, né? Desarmonioso. Às vezes você chega a estar num grupo tão harmonioso, tão bom, você olha para uma pessoa e diz assim, aquela criatura... Gente, calma, que é isso? Que pensamento é esse que eu estou tendo? Olha que criatura maravilhosa, filha de Deus como eu. A gente troca o pensamento, mas acolhe. Porque se eu tentar bater de frente com ele, eu perco, porque ele é mais forte do que eu. Então, esse lidar com o que pensamos é muito importante para nós podermos sobreviver aos momentos pelos quais nós estamos passando. Aí depois Jesus ainda diz mais assim, vai haver cataclismos, né? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Terremotos nós já conhecemos. Vulcões que estavam adormecidos há muito tempo estão voltando, não é? A entrar em erupção. Haverá pestes. Peste? Estamos há 2 anos convivendo com uma pandemia. Nunca imaginamos que íamos ter que passar por uma situação dessa, de ficarmos trancados dentro de casa. E vejam, um vírusinho de nada, que não é percebido a olho nu, que atacou todas as economias mundiais, que atingiu todas as criaturas, brancos, negros, amarelos, verdes, seja do que for, não é? Atingiu o mundo inteiro, atingiu ricos e pobres. Que é isso, gente? Olha que sinal forte que é isso para essa geração que está aqui para ver essa transição se efetivar. Mas aí Jesus diz assim, mas não se preocupe, isso é só o princípio das dores. É só o princípio, ainda vem mais. Quer dizer, a gente não chegou ao fim ainda. Então, nós ainda estamos atravessando o ciclo todo. Depois ele continua. Vai haver uma perseguição muito grande aos cristãos. Os cristãos vão ser entregues para serem atormentados, vão matá-los, vão serem perseguidos, vão ser odiados. Tudo pelo fato de acreditarem no meu nome. Pelo fato de serem cristãos. O que vocês acham? Não está acontecendo isso hoje, não? Olha o desrespeito que está havendo às diversas religiões. Um desrespeito total. Cada um tem a sua maneira de conhecer Jesus. Cada um de nós é totalmente diferente do outro. Cada um de nós pensa do seu jeito. Eu devo pensar e absorver o pensamento do outro? Não. Mas eu tenho que respeitar o fato dele pensar diferente de mim. Eu vou simplesmente respeitar, mais nada. Não vou absorver, não vou trazer para mim aquele pensamento, mas vou respeitar o pensamento dele. E as pessoas não estão respeitando mais. Você acredita nisso? Então, longe de mim, não quero saber de você.
Qual é o problema? Por que não podemos coexistir todos juntos? Somos irmãos, gente. Nós não podemos esquecer essa nossa família espiritual. Somos filhos do mesmo Pai, criados todos da mesma maneira, a sua imagem e semelhança. O que é a imagem e semelhança de Deus? Então Deus é realmente aquele velhinho de barba branca, né, que tem um corpo? Não! Não é ele que é igual a mim, sou eu que sou igual a ele, e eu não sou esse corpo. Eu sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto, eu sou o que eu tenho capacidade de fazer, de produzir. Isso é cada um de nós, isso é a centelha divina que existe dentro de nós, é a parte de Deus que está aqui, é o Deus que vai brilhar dentro de nós, porque Jesus também nos disse isso. Vós sois deuses. Por que nós somos deuses? Porque somos filhos do Deus único, do Deus poderoso, da inteligência suprema. Então, nós temos isso tudo. Eu tenho amor? Tenho a inteligência? Tenho. Por que a minha inteligência não está muito desenvolvida? Porque eu não consegui desenvolvê-la ainda, mas eu vou chegar lá. Eu tenho que continuar trabalhando, porque eu vou chegar lá. Mas eu não sou capaz de amar incondicionalmente a todos. Não sou capaz. Mas eu já sou capaz de respeitar, de olhar o outro com um olhar de simpatia, pelo menos. Já é o começo. Já é o começo desse aprendizado importante do amor. E aí Jesus continua, agora no 5, agora é a quinta profecia. Vai haver traição e ódio. Aí ele diz, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Olha que coisa grave que ele está dizendo, né? Traições, tramas. Isso aí é familiar para nós? Né? Hoje, nós derrubamos, hoje, potências podem ser derrubadas por uma rede socialzinha, onde as pessoas comecem a postar, né, mensagens de ódio, de desarmonia. Olha o cuidado que temos que ter. E aí ele diz, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E aí nós vamos falar exatamente sobre esses profetas. Mas antes, eu vou colocar só os 2 últimos itens, que é para a gente poder fechar esse sermão, que agora a gente já está segurando, né? Como é que é? Isso já é o final? Não, ainda não é o final, ainda não chegamos ao final. Vamos ver quando é que chega o final. E aí a gente vem para os profetas, né? Aí ele diz, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí a gente pensa assim, gente, se é amor, não vai esfriar. Não vai esfriar. Eu estava pensando exatamente isso, quando eu estava estudando esse aspecto e tal, estava estudando, aí eu olho, tinha uma notícia, e a televisão estava ligada, então ela fica ligada, mas de repente aquilo me chamou a atenção. Era um fato. 2 criaturas, 2 senhoras ambulantes, 2 moças ainda jovens. Uma foi cobrar um dinheiro da outra, a outra não tinha ou não queria pagar, não sei como é que foi a coisa, porque eu não acompanhei a notícia toda, eu só acompanhei o depois com que eu me escandalizei, realmente. Aí uma começou a bater na outra, bater, matou a outra de pancada, ali no meio da rua. Mas o pior não foi isso, gente. O pior é que estava assim de gente em volta das 2. E ninguém se aproximou para tentar acabar com aquela briga. Muito pelo contrário, pessoas começaram a ligar o celular e a filmar aquela briga como se aquilo fosse o mais importante, documentar aquilo ali. E dali saiu um crime. Uma matou a outra. Aí eu falei, Jesus, peraí, quer dizer, o amor esfriou mesmo. Acabou de vez, porque é mais importante você registrar o fato no seu celular do que você socorrer o irmão que está necessitando do socorro. Ou se pelo menos você não quer se meter ali, porque tem medo de apanhar também, não se garante muito, pelo menos chamar a polícia, chamar alguém que pudesse
fazer uma interferência ali para que a coisa não se tornasse mais grave do jeito que se tornou. O que é isso, gente? Indiferença total, o ser humano, a vida do ser humano, pouco importa. O importante é filmar no celular. Isso é um sinal grande. Mas isso ainda não é o final. Aí Jesus vem para o 7º. Ele diz, mas o evangelho triunfará. Olha que importante. Agora é a mensagem de esperança. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E ele diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Olha, gente, evangelho divulgado para todas as nações em todo o mundo. Aí ele diz, e então virá o fim. Aí vem o fim. Aí acabou. Acabou o ciclo, aí pode entrar realmente um novo ciclo. Olha aqui, né? Olha aqui que chamadas que Jesus nos dá para a nossa vida prática. E aí nós vamos nos fixar que é o que mais está nos atingindo, pelo menos na época de hoje, com toda essa tecnologia maravilhosa que nós temos. Profeta. O que são os profetas, né? Profetas são aquelas pessoas que anunciam os desígnios divinos, né? Então, essas pessoas têm conhecimentos, elas podem, às vezes, até predizer algum acontecimento. Olha, não vai acontecer tal coisa, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas pessoas, porque antigamente isso era mais comum, essas manifestações mediúnicas, né, eram mais expostas. Na rua, Jesus mesmo foi um profeta. Ele mesmo disse, um profeta não é valorizado, não é reconhecido na sua terra. Né? Ele mesmo disse isso. Né? Então, os profetas andavam pelo mundo, como Jesus andou, a disseminar o conhecimento, a disseminar as leis, que foi o que Jesus veio fazer. Então, Jesus foi o maior de todos os profetas, não há dúvida nenhuma, não é? Mas agora nós estamos no século XXI, gente. O profeta agora não anda mais de túnica, não é? No meio da rua, a chamar as pessoas e a ensinar, porque agora os métodos são completamente outros. Então, quem são os profetas do século XXI? Né? Quem são? Eles continuam a existir? Continuam. Continua, tem profeta sim. É manifestação mediúnica, não tem jeito. Né? Quem são esses profetas do século XXI? São, olha só, os cineastas. Quantos filmes a gente vê e a gente sente o que está por trás daquele filme? Quanto conhecimento, quanto de doutrina está por trás daquele filme. Não estou me referindo só aos filmes como O Nosso Lar, como Chico Xavier, não estou me referindo a esses, estão nitidamente de cunho, né? De cunho evangélico, para dar a conhecer realmente o mundo espiritual. Esses estão assim claríssimos. Mas há outros filmes que a gente já está vendo há muito tempo atrás, antes desses atuais, que são filmes realmente proféticos. Que são filmes que têm um conteúdo por trás que a gente tem que parar, olhar. E olha a primeira observação de Jesus no primeiro tópico logo do sermão profético. O que é que ele mandou? A gente ficar esperto, a gente ligar as antenas, não é? A gente observar, para poder separar o que é bom do que não é bom. O que está certo do que não está certo. Então, muitos filmes há disso aí. Escritores. Quantos livros contam coisas maravilhosas sobre o futuro? Gente, 20 mil léguas submarinas diz alguma coisa para nós? Né? É um livro de ficção, porque se coitado do Júlio Verne, se ele fosse dizer aquilo claramente, não, eu tive uma visão, eu vi isso aí, estava morto, né? Não dava para sustentar uma coisa dessa. Então, você coloca isso sob a forma de ficção, um escritor, livros.
palestrantes. Cada vez que nós nos reunimos na casa espírita ou fora dela para fazer uma palestra em que a gente leve algum conhecimento, nós somos os profetas modernos, não é? Somos os modernos. E agora surgiu uma nova classe ainda de profetas para o século XX. Essa é moderníssima, então, não é? Que são os influenciadores digitais. E aí está o cuidado maior que nós temos que ter com os nossos irmãos influenciadores digitais. Então, aí vamos ver o que isso casa com aquelas profecias anteriores que Jesus tinha feito. Hoje nós já vimos, as guerras atuais são mentais. Então, essas pessoas, esses cineastas, esses escritores, esses palestrantes, esses influenciadores digitais, eles têm muito mais capacidade de persuasão, de manipular o pensamento das pessoas. Gente, isso é uma guerra. A gente tem que estar sempre de sobreaviso. A gente tem que estar sempre em estado de defesa para poder saber realmente o que é que nós estamos recebendo nesse nosso plano mental, que é o que define a nossa vida, porque tudo nasce no plano mental. Aí Jesus fala também nos cataclismos, mas os cataclismos hoje, a menos da pandemia, né? Os cataclismos são mais atenuados. Por quê? Porque os grandes cataclismos que nós temos que enfrentar são os cataclismos internos, são dentro de nós. E o que é pior, são de ordem moral. Esses são os grandes choques. Não é? Aquelas pessoas que a gente imaginava absolutamente idôneas, em quem nós confiávamos quase que cegamente, cegamente nunca, né? Mas quase cegamente, né? E, de repente, a gente vê que aquela pessoa, a gente olha e diz assim, nossa, não vale o prato que come. Então, são de ordem moral, como é que a gente pode, né? Como é que eu me deixei enganar? E como nós nos deixamos enganar? Então, esses cataclismos, essas lutas internas, essas erupções internas que a gente tem, né? Quanto nós temos que lutar contra as raivas que nós temos. Quando nós votamos no político com toda a confiança, não, esse vai dar certo. Aí a gente chega lá e o cara começa a embolar tudo, aí dá vontade da gente pegar e esganar. Aí a gente tem que parar, pensar, orar por ele. Olha que coisa difícil. É duro, né? Mas é um cataclismo interior que nós temos que viver com ele, e temos que resolver em nós, para que isso não nos afete, não venha afetar o nosso físico, a nossa saúde física. Porque nós não podemos nos deixar envolver por esse clima de raiva, de intolerância, e temos que ser sempre um porto seguro para aqueles que precisarem de uma palavra amiga. Olha como é duro isso, gente. Porque nós temos também as nossas deficiências. Nós não somos perfeitos, né? Aí você diz, mas nós temos, o espírita sente raiva? Ué, claro que sente, por que não sente? Né? Por que o espírita não vai sentir raiva? Uma vez eu ouvi o Divaldo falar isso. Aí alguém chegou para ele e disse assim, você me perdoe que eu... Aí ele falou assim, olha, eu não perdoo, não. Agora eu não perdoo. Aí ele falou assim, mas como não perdoa? Você não é espírita? Você, não, eu sou espírita, mas não perdoo. Porque agora eu não posso perdoar. Depois eu vou acabar perdoando. Não se preocupa, não, eu vou perdoar. Mas agora, nesse momento, não. Não acontece isso conosco? Diante do impacto, como é difícil para a gente chegar e perdoar sempre. Não dá para perdoar sempre. A gente fica ruminando aquilo. A gente acaba perdoando, às vezes, por um trabalho árduo de depuração interior. Né? A gente fica, e haja meditação, e haja oração. Chico, pelo amor de Deus, você perdoava sempre, me ensina o caminho, me diz como é que é.
E a gente vai tentando, então, resolver esses problemas de relacionamento dentro de nós. Traições e ódios. Redes sociais. Redes sociais maravilhosas, né? Redes sociais. E hoje está aí, né? Todo mundo, o quê? Você fez isso? Vou colocar no Face, você vai ver. Achei graça. Teve uma colega nossa que o filho ameaçou. Aí ela disse assim, pois é, você vai para o centro dizer essas coisas, eu vou colocar no Face que você diz isso no centro, mas que em casa você faz tudo diferente. Olha só, adolescente, né? Adolescente é assim. E realmente, olha só, o que acontece dentro das redes sociais, né? As fake news, aquelas mensagens completamente falsas. E olha o cuidado, olha o alerta de Jesus no primeiro tópico. Fica alerto. Veja bem se aquilo é verdade e se não é. Isso vale para tudo. Na dúvida, não divulga. Porque senão nós estamos sendo inocentes úteis. Estamos também ajudando o falso profeta a ser falso cada vez mais. E estamos sendo falsos também. Quantas mentiras, quanta sordidez circulando pelas nossas redes sociais. Isso vai acarretar no quê? Em que o amor realmente esfrie, porque a pessoa acaba não acreditando em mais nada, total descrença, total indiferença de tudo. Se não tiver uma firmeza de propósito muito grande, olha como é que fica difícil conseguir isso. Então, a importância que a gente tem que dar aí à organização familiar. Porque quem passa os valores morais para nós é a nossa família. A família é realmente o sustentáculo da sociedade, não tem jeito. E como é que nós vamos deixar que as famílias se destruam? Ou que nem se construam? Por que nós temos ainda alguns valores tão arraigados em nós? Vamos analisar. Né? A gente pensa assim, por que eu sou isso? Não, peraí, minha mãe ensinou isso, meu pai ensinou isso, meu avô sempre dizia isso. Entendeu? Então, a gente associa, a gente recebeu aquilo que a gente recebeu de nós, a gente passa adiante para as gerações que vêm. Então, gente, quando a gente encontra um corrupto, quando a gente encontra uma pessoa falsa, uma pessoa que é só hipocrisia, a gente não tem que abominar, não tem que ter raiva da pessoa. Ela não teve uma família estruturada para passar esses valores para ela. Ou muitas vezes até teve, mas estava completamente cego, completamente surdo para ouvir o que precisava ouvir e para praticar o que precisava praticar. Então é oração, gente. É orar o tempo todo. O tempo todo, pedindo por nós e para essas pessoas, para nós termos serenidade, para poder entender isso, entender a situação do errado. Porque Jesus sempre diz assim, tem uma página no Boa Nova, que é do Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier também, que é do Humberto de Campos, em que ele fala exatamente isso, em que Jesus diz isso, né? Quando Jesus comenta o episódio da mulher adúltera, Jesus passa por aquele episódio da mulher adúltera, e João vem questionar com ele. Mas, mestre, você não condenou a mulher? Por que você não condenou a mulher? Aí ele disse assim, e por que você... Quais são os argumentos, João, que você tem para condenar a criatura? Veja, isso João, o discípulo amado, né? Ali perto de Jesus, absorvendo os ensinamentos de Jesus, e teve essa dúvida. Aí João diz para ele, não, mas é porque é da lei, está na lei, ela tem que ser punida mesmo. Aí Jesus disse assim, não, tudo bem, ela errou. Eu não estou dizendo que ela não errou. Ela errou. Mas coloque-se no lugar dela.
Você sabe dos sofrimentos dela? Sabe o que a levou a essa vida? O que você sabe sobre ela? Aí explicou para João, aí dizendo para João, João, cada criatura, cada ser tem em si uma fagulha do Criador dentro de si. Olha só, Jesus dando essa aula para João. Está lá no livro Boa Nova, vejam só. Aí João diz, aí ele diz isso, cada criatura tem essa fagulha, e um dia essa fagulha vai brilhar. É o próprio Criador brilhando dentro dele. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que entender realmente quem nós somos. Nós não somos os pobres coitados que estamos jogados no mundo, a nossa própria sorte, ao Deus dará, e vamos caminhando, vamos vendo o que se consegue fazer, até chegarmos a algum lugar que nós não sabemos qual é. Não! Nós somos seres divinos, filhos de Deus. Temos o DNA do Pai, todos os atributos do Pai. Amor, bondade, inteligência, capacidades mil. Tudo isso está em nós. Eu não tenho que buscar isso fora, eu tenho que buscar aqui, porque o próprio Deus palpita aqui. Então, enquanto nós não tivermos esse nível de consciência que entenda plenamente isso, nós vamos avançar muito pouco. Porque isso é o básico na nossa vida. E, meus irmãos, depois de estudar o Livro dos Espíritos, 119 perguntas, em que Kardec nos ensinou a perguntar, nos ensinou a questionar, nos ensinou a pensar, a analisar as respostas recebidas, aceitá-las ou não, porque nós temos que elaborar todas essas respostas à luz da razão. O que a razão nos diz, o que o raciocínio nos leva a entender sobre isso. O que aqui a lógica nos conduz. Para que nós possamos elevar esse nosso nível de consciência e finalmente entender a nossa origem divina. E esquecer, esse corpo é esse corpo. Eu preciso dele, trato ele com todo carinho, porque eu preciso dele para me manifestar aqui, nessa dimensão onde eu estou atuando. Se eu algum dia, sei lá quando, mas nós vamos conseguir. Todos nós vamos, não há dúvida. Né? Se nós pudermos ir para um plano melhor, seguramente a roupa, a vestimenta que nós vamos usar não vai ser essa. Vai ser uma vestimenta mais leve, mais fluida, menos grosseira, menos material. Mas ainda assim será uma vestimenta. Eu tinha um amigo que dava aula lá no grupo que eu frequento e ele dizia sempre, né? Ele dizia assim, olha, o espírito nunca está nu. Sempre tem lá o perispírito envolvendo aquele espírito para poder fazer as conexões que precisa. Então, meus irmãos, é isso. Aí o evangelho vai triunfar. Como é que o evangelho vai triunfar? Através da internet também. Através dessas conexões maravilhosas. Olha aqui, o núcleo de estudos espíritas Chico Xavier aqui. Está lá, tem seu canal no YouTube. Então, todas as nações, todas as pessoas, onde quiserem na face da Terra, podem entrar lá e podem assistir às reuniões aqui do núcleo. Gente, o que é isso? Não é propagação e disseminação do Evangelho? Quantos grupos existem fazendo isso? O Evangelho está se tornando conhecido. E quando atingir todas as nações, aí sim a gente pode mudar. Aí nós podemos esquecer que já passamos pelas provas e expiações e vamos conseguir galgar uma coisa melhor. Mas até lá, nós temos que ficar atentos, porque esses nossos amigos, que são falsos profetas, não nos façam de marionetes deles. Porque eles não vêm, eles vêm muito disfarçado. Eles vêm acenando com dinheiro, com fator econômico, vêm acenando com poder, com sexo desregrado, veladamente, com a religião, né? Às vezes, alguns sites, né? Algumas páginas,
alguns canais, ou no Facebook, ou no YouTube, ou mesmo no Instagram, né? É religioso. O que está por trás daquilo? Vamos analisar, vamos verificar. Às vezes tem a religião, mas não tem a religiosidade. Falta o sentimento. E os influenciadores digitais estão aí para tentar nos influenciar de toda maneira. Então, cuidado com isso, porque agora, até com valores materiais, as coisas estão fluindo, né? Por isso é que, de vez em quando, a gente entra em alguns canais, né, para ver alguma coisa, e está lá, olha, deixa o seu like, né, dá o seu joinha, e se inscreva no canal. Para quê? Porque isso significa dinheiro. Quanto mais gente inscrita, não é? Aí estimula colocação de propaganda naquele canal, e com essa propaganda, a pessoa que é responsável pelo canal, pela atualização das matérias, ela estará sempre ali para poder estará divulgando aquela propaganda, e ela então terá um percentual em relação a isso. Quer dizer, até isso, que era uma coisa muito boa, né? No princípio era gratuito, era ótimo, né? Agora você pode até ganhar, tem gente ganhando dinheiro com isso. E daí, do momento em que entra para ganhar dinheiro, vai fazer o que as pessoas querem escutar, não vai fazer o que deve fazer. Sentiram como é sutil a diferença? E por isso Jesus nos disse, nós temos que estar muito ligados. Um pensamento muito firme, né? Tentar sempre esse exercício. As tentações são muitas, 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 muitas. Mas nós temos que ter sempre aquela atitude reta, pedindo sempre a proteção do alto. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado. E eu trouxe agora, para nós encerrarmos, eu trouxe uma página que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que trata exatamente de falsos cristos e falsos profetas, e é só o último parágrafo, que é muito bonito, porque depois da gente ter falado aí sobre tanta coisa que a gente tem que ter cuidado, então agora nós vamos falar assim sobre alguma coisa muito esperançosa para o nosso futuro. E é uma página lá, quem ditou foi Luís, em 1861. Está lá no finalzinho, é o último parágrafo, em que ele diz assim: viajores, só por pouco tempo mais estarei nas trevas e nas dores da provação, se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses sonhos, onde os silfos ligeiros que vedes passar, efêmeros, apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós, que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes a temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente, seja a vossa divisa do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis a termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Que lindo, né? Mensagem de esperança, uma mensagem de paz e de luz para todos os que aqui estão ouvindo. E pedindo nesse momento ao Pai de Misericórdia, Jesus, nosso Mestre, pedindo aos mentores da casa de Chico Xavier, que nos envolvam a todos, que envolvam todo o nosso planeta, envolvam todas as criaturas, tocando cada coração, deixando desabrochar em cada um de nós essa luz divina que existe em cada um. Que a paz esteja com todos, graças a Deus. Muita paz para todos.